Lúcifer foi introduzido no Vaticano. Qual foi o propósito da entronização e qual foi o resultado? Sempre que Deus está agindo em um lugar, o maligno está tentando distorcer o que acontece lá. É por isso que o principal lugar onde o diabo concentra seus ataques é no Vaticano. E lá ele pode recrutar alguns para os seus planos, porque, em última análise, Deus deu aos homens a liberdade de escolha. Há uma denúncia explosiva da entronização de Lúcifer em uma missa negra no Vaticano. Neste vídeo, falaremos sobre essa entronização de Lúcifer, que hipoteticamente foi feita, e que consequência teve e quais profundas ramificações ela teve. Vamos ao vídeo. Em 1947, houve uma aparição da Virgem Maria em Roma, conhecida como a Virgem da Revelação, para Bruno Cornacchiola, um comunista que se converteu ao cristianismo. E estas revelações foram aprovadas pelo bispo. E lá Nossa Senhora fez uma terrível profecia, que foi pouco divulgada. Disse Nossa Senhora: toda a igreja passará por um tremendo teste para limpar a podridão que se infiltrou nela. E Nossa Senhora acrescenta: a ira de Satanás não para mais, e quando o Espírito de Deus for retirado da terra, a igreja ficará viúva, será deixada à mercê do mundo. No entanto, ela nos disse que protegeria cada um de nós. Disse Nossa Senhora: eu, entre vós os eleitos, com Cristo como nosso capitão, lutarei por vós. Reúnam-se sob a bandeira de Cristo. Trabalhando assim, verão os frutos da vitória no despertar das consciências para o bem. Há um segredo entre os exorcistas mais velhos de que algo aconteceu em meados de 1963, que fez com que os exorcismos começassem a durar meses e anos, em vez de dias, como era anteriormente. O poder do exorcismo depende em grande parte da santidade da igreja. Então, pode ter havido um evento que o desencadeou. Temos alguma pista do que aconteceu? Temos, diz os exorcistas. O padre Malachi Martini escreveu um livro em 1966, cujo título em espanhol é A Casa Açoitada pelo Vento, onde ele dá uma explicação e diz que 100% do que relata realmente aconteceu, mas que os personagens têm nomes diferentes. Neste livro, ele relata um ato de entronização de Lúcifer na noite de 30 de junho a 1º de julho de 1963, na Capela de São Paulo, no Vaticano, mesmo dia da coroação do recém-eleito Papa Paulo VI. Nessa ocasião, participaram padres,
bispos, figuras seculares poderosas e pelo menos um cardeal. A entronização teria ocorrido, segundo o padre Martim, em uma missa negra, ou seja, a missa tradicional em latim, rezada ao contrário, completa com sacrifícios no altar, sendo uma jovem. O padre Martim disse ao padre Brian Harrison que o ato satânico no Vaticano ficou conhecido que um dos seus participantes, mais tarde, se arrependeu em seu leito de morte e confessou esse grave pecado. O padre que ouviu a sua confissão disse-lhe que tinha a séria obrigação de dar a conhecer esse terrível sacrilégio ao sumo pontífice, para que se fizesse a reconsagração da Capela de São Paulo. Ele disse ao penitente que não poderia absorvê-lo, a menos que lhe desse permissão para dar a conhecer este evento à autoridade eclesial superior, e o penitente o fez. Mas padre Martim não tem certeza que tenha havido uma reconsagração da Capela de São Paulo, porque se tivesse sido feita, teria sido estritamente secreta para evitar escândalos. Mas, além disso, a entronização de Lúcifer em um outro lugar ao mesmo tempo. A entronização de Lúcifer no Vaticano ocorreu ao mesmo tempo em que uma sacrílega missa negra ocorreu em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. No que diz o padre Martim, funcionários eclesiásticos de alto escalão do Vaticano participaram por telefone e no qual estaria envolvido o cardeal Giuseppe Bernardin. 33 anos depois, em 1º de julho de 1966, o padre Brian Harrison, que estava em Roma, e o padre Martim, que estava em Nova York, realizaram missas de reparação contra esse ultraje nos dois lugares onde o massacre ocorreu simultaneamente. A cerimônia luciferina paralela em Roma e na costa leste dos Estados Unidos. Agora, muitos vão se perguntar se o relato do padre Martim sobre a entronização no Vaticano e a missa negra simultânea em Charleston não é apenas um delírio. A questão é que ele fez um romance e não o denunciou diretamente. Em uma entrevista à New American, padre Martim esclarece isso, dizendo que a cerimônia aconteceu como ele descreveu, acrescentando que a única maneira de dizer isso para alcançar o mundo inteiro é em forma de romance. E há outros que confirmam a ação satânica no Vaticano. O exorcista padre Gabriele Amorti disse várias vezes que escreveu em livros que no Vaticano existem seitas satânicas. Não se vê, mas eles estão lá. Disse também que os participantes chegam ao Colégio dos Cardeais. Há também um livro chamado O Vaticano contra Deus, de 1999, que aparentemente foi escrito por uma série de prelados cujas identidades eles não quiseram revelar, onde são contadas as aberrações cometidas às portas fechadas do Vaticano
incluindo missas negras e ritos satânicos. Há também a frase enigmática de Paulo VI, em 1972, onde advertiu que a fumaça de Satanás havia penetrado na igreja. Temos algo indireto nas visões de Ana Catarine Emmerich sobre a igreja do futuro, nas quais lhe foram mostrados os atos mais sacrílegos dos padres e da hierarquia. Podemos também interpretar nesse sentido a visão que o Papa Leão XIII teve da concessão de maior poder a Satanás e a uma legião de demônios atacando o Vaticano, para o qual ele escreveu a oração a São Miguel Arcanjo para recitar no final de cada missa, mas curiosamente foi retirada após o Concílio Vaticano II. As denúncias do padre Martim a esse ponto não param nesse livro, mas se expande em outros. Por exemplo, em outro livro, um papa supostamente Paulo VI deixa um relato secreto da situação em sua mesa para o próximo ocupante do trono de Pedro, que acaba sendo o Papa João Paulo II, disfarçado com o nome de Eslavo, Papa. Ele diz ao novo Papa que tinha tropeçado na presença inabalável de uma força maligna no próprio Vaticano e em certos bispos de chancelarias, o que eclesiásticos conhecedores chamam de superforça, que seriam uma organização de poderosos prelados trabalhando para mudar a Igreja Católica por dentro, e que tem estado ativo por muitos dos abusos que tiveram sinais satânicos. E o mais surpreendente para o padre Martim, ele disse que havia um acordo secreto e não especificado entre a Santa Sé e um misterioso corpo governante chamado de Guardião, que todos os papas, desde Pio IX, assinaram. Aparentemente, um membro da nobreza negra de Roma, que teria permitido que o Vaticano continuasse a existir como potência política e econômica no mundo. Padre Martim morreu misteriosamente caindo de uma cadeira em 27 de julho de 1999. Estava trabalhando no que ele disse ser seu livro mais controverso e importante. Como a Igreja Católica Romana institucional se tornou uma criatura da nova ordem mundial para lidar com o poder e o papado. Essa mudança revolucionária dentro da Igreja está no centro do que muitos veem como ruptura definitiva com a tradição. Seria um livro de previsões sobre o Vaticano e o mundo nas primeiras décadas do novo milênio. Em resumo, há vários indícios de que há uma presença satânica dentro do Vaticano, e é natural que assim seja, porque onde Deus está, sempre há Satanás tentando torcer seus frutos. A Igreja é uma instituição humana, de inspiração divina, e, portanto, os homens podem errar porque têm o livre arbítrio. E parece que em 1963, Lúcifer foi entronizado em uma missa negra no Vaticano, com a participação de prelados de alto escalão. No mundo secular e, ao mesmo tempo, também aconteceu nos Estados Unidos. O objetivo é mudar a Igreja de dentro para a moral do mundo.
E como as coisas tendem a acelerar no final, parece que estamos na década em que as forças seculares pressionam a Igreja para dar um golpe final na doutrina que vem dos apóstolos e ser a cabeça de uma religião mundial que consagra o humanismo sobre Deus. Mas sabemos que, embora a Igreja entre em cisma e sejam poucos os fiéis à doutrina dos apóstolos, ela jamais desaparecerá. É a promessa de Jesus Cristo. E também Nossa Senhora da Revelação nos disse que ela lutará junto com seu Filho por nós, se escolhermos Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.